pessoal, vamos falar sobre a introdução à administração financeira. Vou dar alguns conceitos importantes de administração financeira. Na verdade, a gente está introduzindo o assunto. O que é administração financeira? Na verdade, a administração financeira é um conjunto de ferramentas que auxiliam, que ajudam, que faz com que o gestor, o administrador, consiga ter um parâmetro geral de tudo que está acontecendo financeiramente na sua empresa. A administração financeira é toda uma administração da área financeira. Lembrando que a área financeira ela não se limita apenas a contas a receber e contas a pagar, é muito mais do que isso. Antigamente, algumas empresas acham que você falar da parte financeira, a gente só está falando do contas a receber e do contas a pagar. Longe disso. A administração financeira é muito mais do que isso. Tem a ver uma relação de análise de investimento, planejamento dos gastos, controle dos estoques, concessão de crédito a cliente, como que eu vou investir, de onde vem o recurso para eu investir, se eu investir eu vou ter o retorno que eu quero, em quanto tempo esse retorno vai chegar, o recurso que eu estou pegando, esse recurso está com juros altos, com juros baixos, o tempo que eu vou levar para pagar esse recurso, ao mesmo tempo que eu vou ter de retorno do meu investimento. Então, tudo isso é administração financeira. Por isso que eu disse, a administração financeira é muito mais do que contas a receber, contas a pagar. É um conjunto de ferramentas. Aqui a gente fala assim, é uma ferramenta utilizada pelas organizações para controle de maneira eficaz. Mas é mais do que uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas que dão subsídios, que dão condições, que dão materiais para que o administrador, que o gestor tenha sucesso na sua gestão. Departamento financeiro é o coração da empresa. Não adianta você ser um bom administrador comercial se você não tiver um financeiro por trás que te dê condições de continuar a gerenciar o seu comercial. Então, assim, não adianta eu ter uma empresa linda, com bons clientes, se eu não tiver um departamento financeiro organizado que consiga consiga se conectar com o resto da empresa, nem o resto da empresa se conectar com o departamento financeiro. Então, assim, o departamento financeiro, o administrador financeiro, ele é o coração do corpo, sabe? O coração da empresa. Ele bombeia para todo mundo. Se ele estiver bem, o resto todo está bem. É claro que outras partes podem estar ruins e o administrador e o coração está bem, e o departamento financeiro está bem. Então, a probabilidade que ele consiga recuperar é muito maior. Lembrando assim, o administrador financeiro, ele consegue prever, antever algumas situações. Então, ele se prepara, ele tem ferramentas para conseguir enxergar adiante antes que esse futuro chegue, ok? Estamos agora numa pandemia. Então, assim, um bom gestor financeiro, claro que ele não vai conseguir não sofrer os impactos da pandemia, é impossível isso, todos vão sofrer os impactos da pandemia, estão sofrendo, mas ele pode passar por ela minimizando os efeitos. Não é que os efeitos não vão ser, podem ser até devastadores, mas poderiam ser piores se ele não tiver um controle, um planejamento de como passar por ele, tá? Mesmo com todo esse planejamento, pode ser que ele ainda sofra muito, que a empresa ainda sofra muito. Mas mesmo assim, quanto mais preparado você tiver, menor vão ser os impactos, ou menos vão impactar essas ações externas, tá? As áreas de responsabilidade e suas funções. A administração financeira ela está dividida basicamente em 3 áreas. A tesouraria, que é a parte do dinheiro, a controladoria, que é a parte que controla, que planeja, que faz todo como se fosse o auxiliar, e o fiscal, que é a parte legal de impostos, tá? Que tem que ser pago. Na verdade, essas 3 áreas elas estão super ligadas, só divididas, mas super ligadas. Aqui eu tenho
um organograma bonzinho, que eu acho que é interessante, fácil das pessoas entenderem sobre a área financeira, dividida em duas grandes áreas, que é a tesouraria e a controladoria. E aí a gente tem, lembra a parte fiscal, mas como a parte fiscal é mais da contabilidade, então é como se ela estivesse dentro do setor de contabilidade, tá bom? Então, assim, a tesouraria é aquela parte que mexe com dinheiro, a administração de caixa, o contas a receber, o contas a pagar, câmbio, se a empresa trabalhar com moeda estrangeira, é o planejamento financeiro. E a controladoria é a contabilidade financeira, são os registros, é a contabilidade de custo, que faz o planejamento, são os orçamentos, administração tributária, sistema de informações. Essas são as duas grandes áreas. E elas são importantes que elas estejam interligadas e que as informações sejam trocadas e que todo, mas não só isso é importante. Isso aí é como se fosse o coração. E aí está ramificando para todas as outras áreas da empresa que são importantes, cruciais, mas se a parte financeira não estiver boa, não estiver organizada, o resto não vai conseguir sobreviver. Já falamos sobre o tesoureiro, sobre o controle. O tesoureiro, ele é responsável pelo planejamento, controle e movimentação dos recursos financeiros. O controle ou o contador é responsável pelo planejamento, controle e análise das operações financeiras e investimento. Mas quando a gente fala de contador, não necessariamente tem que ser aquele contador. O próprio gerente financeiro ou administrador, ele também pode ser responsável pela essa parte de controller, né? Não estou falando da parte de contabilidade, estou falando da parte de controle. Não se esqueça que a gente está falando de administração financeira, a gente está falando de contabilidade, tá? A gente está falando de administração, de gestão. Os objetivos da empresa. Qualquer empresa, o objetivo dela é maximizar os seus valores, o valor do seu bem. Tá? Dentro dessa maximização dos seus valores, a gente não pode esquecer que toda empresa tem uma função social. Então, assim, se ela cresce, tudo ao seu redor deveria crescer. Então, ela é responsável pela sua sociedade, pela sua comunidade. Então, se ela cresce, ela cresceu por quê? Porque toda uma sociedade também fez parte disso, utilizou dos produtos dela, trabalhou como funcionário. Então, assim, é uma mão dupla, né? Uma via de mão dupla. A empresa ajuda a sociedade ajuda a empresa. Então, se as duas andarem juntas, todo mundo ganha, tá? Então, a gente não pode esquecer disso, que a empresa não pode esquecer que o importante não é só crescer sozinha, ela tem que crescer junto com a sociedade. Quem são as pessoas que estão muito envolvidas com isso? Assim, ó, os acionistas, se vocês pararem para olhar, deixa eu pegar aqui minha canetinha, olha só. Ó, os acionistas, eles entram com um pequeno valor, não é tão pequeno assim, é só para mostrar que é simbólico isso. E aí passa por todo um ciclo, e aí sai um valor multiplicado, certo? Quem faz parte desse circuito total? A parte a parte financeira, os investidores, os bancos que são os financiadores, os fornecedores, os clientes, a comunidade, acabei de falar, o governo, os investidores e aqui a sociedade, a empresa, que tem os administradores, os empregados que fazem parte do núcleo dela. Então, todo mundo, toda essa sociedade, toda essa grande comunidade ganha quando a empresa cresce, quando a empresa gera lucro. E ele entende esse lucro não só como lucro financeiro, como um crescimento de toda uma comunidade. Assim, antes que eu me esqueça, eu não posso dizer que é um crescimento de toda uma comunidade como se tudo isso como se a empresa estivesse pensando da mesma forma na empresa dela e na sociedade. Não, é que ela tem que pensar que se todo mundo crescer, ela com certeza vai crescer. Tá? Se a empresa cresce, ela leva junto a sociedade. Se a sociedade cresce, ela leva junto a empresa. Atividades empresariais. Segundo a natureza, ela pode ser operacional, de investimento e financiamento.
Então, vamos lá. As atividades empresariais em relação ao operacional. É tudo aquilo que está ligado com a função do negócio da empresa, tá? Compra, venda, produção, prestação de serviço, essa é o operacional da empresa. É aquilo, são as atividades que fazem a empresa produzir, vender, prestar de serviço, essas são as atividades operacionais. As atividades de investimento é aquilo que aonde a empresa vai investir. Ela vai investir em um novo produto, ela vai investir em uma nova máquina, ela vai investir em uma nova sede, ela vai investir em filiais, em uma nova empresa para agregar Quantas empresas compram outras empresas e se juntam, certo? Então, isso são os investimentos. Como é que vai ser? Onde que vai investir? Esse investimento vai te... Quanto tempo para o retorno desse investimento que você está fazendo, tá? Então, isso é de responsabilidade também do administrador financeiro. É claro que, qual é a responsabilidade dele? Calcular, pesquisar sobre esse investimento, mas é ele que tem que decidir em que investir, como investir? Claro que não. Cada setor é responsável por dizer o que a empresa está precisando para ser investido. E cabe ao administrador financeiro fazer análise desse investimento, ver, estudar, para ver se esse investimento, existe uma possibilidade. É claro que ele pode fazer todo um estudo, todo um investimento, todo um preparo, um planejamento de que aquele investimento vai dar certo e que ele fez uma programação em tantos anos e não acontecer. Por exemplo, a gente acabou de entrar num período de pandemia e que ninguém estava esperando. Então, assim, pessoas que fizeram investimentos em 2019, pensando que iriam começar a ter esse retorno em 2020, provavelmente não tiveram, muito pelo contrário, tá? 2021 provavelmente não vão ter ainda, mas isso não significa que ele não tenha que ter. Às vezes acontece de imprevistos, acontecem do que você planejou não concretizar, mas se você não planejar, se você não pesquisar, se você não estudar, aí você vai entrar no cego. Então, se você vai entrar no investimento a cego, é muito arriscado, é um risco incalculável e isso é complicado. As atividades de financiamento. O que é o financiamento? De onde vêm esses recursos? Como é que eu vou pagar esses recursos? A que juros esses recursos estão vindo? Então, os juros do recurso, a forma de pagamento, condiz com o investimento que eu estou fazendo? Então, isso é importante. Então, é isso que você tem que ver. É isso que o gestor financeiro tem que ver. Se o operacional está de acordo com o investimento, se o investimento está de acordo com o financiamento, se o financiamento tem tudo a ver com o investimento em tempo, em juros, em retorno. Se esse investimento tem tudo a ver com o operacional da empresa, se cabe dentro dele, se está tudo certo, se é o momento, ok? Como a gente tinha falado, qual a função do administrador? Tudo isso que a gente está falando tem a ver com a administração financeira, e a administração financeira tem a ver com o gestor, com o administrador financeiro. Ele é responsável por 3 itens básicos: análise, planejamento e controle, tomada de decisão quanto ao investimento e quanto ao financiamento. Em relação à análise, planejamento e controle, é importante, assim, o setor lá de produção fez um investimento, ele vai ficar lá enchendo o saco no setor de produção para ver toda hora aquele investimento? Não, mas ele vai cobrar do responsável pelo setor de produção se as coisas estão acontecendo de acordo com o planejamento, porque ele precisa efetuar o pagamento daquele investimento, certo? E para isso ele precisa saber se o investimento está dentro do planejamento feito previamente, ok? Então ele tem que estar sempre controlando, monitorando e reavaliando para ver se aquilo que foi planejado está dentro do programado, está acontecendo dentro do planejado. Voltando a falar, eu acabei de falar sobre isso, a decisão. Aí, vamos lá, o setor de compras, o setor comercial resolveu fazer um investimento, e aí ele falou e se discutiu em reunião, e o gestor financeiro tem que fazer os questionamentos,
tem que saber, tem que entender e tem que dizer, ó, nós temos ou não temos condições. A ideia pode ser muito boa, mas pode ser que isso não seja um momento agora, pode ser que seja daqui a 2 anos. Então, assim, decisões de investimentos, destinação dos recursos financeiros para aplicação em ativos correntes e não correntes, considerando a relação adequada de risco e retorno. Eu li isso daqui para falar dos riscos e do retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno, quanto maior o risco, maior o retorno. E aí, quando a gente fala assim, isso quer dizer que você não deve arriscar? Claro que não. Você tem que saber como arriscar, o momento de arriscar. Tem momentos que é bom arriscar muito, mesmo sabendo que é um risco grande. Por quê? Porque depois de ter feito um estudo, a probabilidade que esse risco grande, esse retorno grande, com esse risco grande, te dê um retorno bom, e o risco, apesar de grande, depois de um estudo, você acha que ele provavelmente seja pequena a chance dele acontecer, então vale a pena correr esse risco, né? Então é todo um estudo. Não se esqueça que a gente está falando de um administrador que está sempre antenado, está sempre ligado no que está acontecendo dentro da sua empresa e em torno e no mundo. Da mesma forma que são as decisões financeiras. O financiamento, eu vou tomar de que banco, eu vou tomar esse financiamento, vai ser por recurso próprio, porque recurso próprio também é um financiamento. A partir do momento que você pega o recurso da própria empresa, você fala assim, mas não tem problema porque eu não vou pagar juros. Sim, mas se eu não tivesse investido nesse plano A e eu tivesse investido no plano B, eu teria um retorno maior. Então, assim, o dinheiro, quando a gente fala de financiamento, não é só necessariamente um financiamento de capital externo. Pode ser um financiamento de capital interno. Então, eu tenho que pegar aquele recurso e aplicar da melhor forma possível, tá? E se ele vem de capital externo, mais preocupado ainda e mais analisado ele tem que ter sido. Aí alguém pode falar assim, mas é melhor, então, pegar o capital interno para investir o financiamento próprio? Não necessariamente. Se ganha muito dinheiro com o capital dos outros, é importante a gente captar recursos de terceiro, investir, pagar e ainda ter lucro. Então, assim, se você consegue tudo isso, perfeito. Vamos lá. Ciclos. O ciclo operacional, econômico e financeiro. São 3 ciclos super importantes. Eles têm que estar juntos. Olha só, quando a gente estuda a administração financeira, teoricamente a gente já veio de uma análise das demonstrações contábeis, onde a gente vê o índice de atividade. O que é o índice de atividade? Nada mais é do que esses 3 ciclos, o ciclo operacional, econômico e financeiro. Eu preciso entender que esses ciclos, eles compõem a administração financeira da minha empresa. O ciclo operacional é o todo, é aquele momento em que eu vejo toda a operação da minha empresa, desde o momento que ela começa até que ela termina. Onde é que ela começa? Com a compra. Ou do material, ou da forma com que eu vou prestar o serviço, ou do produto que eu vou produzir. E quando é que ela termina? Com o recebimento da vida, quando tudo acaba. Porque a empresa é isso, a empresa é um ciclo. Ela começa, vamos supor, é uma fábrica, ela começa comprando os produtos, os elementos para a produção, né? Os itens para a produção, os ingredientes da produção. Ela faz o processo de produção, ela termina, acaba e ela vende e recebe. Esse é o operacional, é o todo. O ciclo financeiro é aquele que mexe só com dinheiro, que necessariamente me interessa a parte do desembolso, a parte em que eu compro, não só o fato de comprar, mas o fato de efetuar o pagamento, e não só o fato de vender, mas o fato de receber essa venda, né? E o ciclo econômico é aquele que se inicia com a compra da mercadoria, não necessariamente com pagamento, e se encerra com a venda do produto, não necessariamente com recebimento. Então, assim, é a parte que faz a parte econômica do processo, que a gente não mexe com dinheiro. Tem que estar tudo muito harmonioso. Por quê? Porque se estiver harmonioso, significa que a minha empresa não vai ter problema de caixa. Qual é o problema de ter de caixa? Significa que eu não vou precisar de dinheiro de terceiro, vou tomar dinheiro de banco, essas coisas? Não, o que significa isso? Significa que eu não vou pagar juros desnecessários ou vou ter que
pegar um empréstimo de última hora com juros exorbitantes, tá? Sem ter feito uma análise prévia. Aqui, nada mais é, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, o ciclo operacional que eu disse para vocês, é o todo. Pega todo, é como se aqui fosse um mês, o período de um mês, e a gente tem, desde o início da compra da mercadoria, ou do início do processo, até a finalização, que é com o recebimento. O ciclo financeiro, vamos para o ciclo financeiro, começa com os pagamentos e termina com os recebimentos, E o ciclo econômico é só o processo com a compra e termina com a venda. Mas essa compra não significa pagamento e essa venda não significa recebimento, tá certo? É só para mostrar para vocês que isso aqui, tem que andar de forma muito bem sincronizada. Porque se isso daí estiver sincronizado, não há problemas. Pelo menos, menores são os problemas. Essas aqui são algumas fórmulas, mas que assim, eu estou mostrando para vocês que é como vocês encontrariam aqueles ciclos, mas que a gente consegue fazer isso sem precisar saber de fórmula. Eu sempre digo que fórmulas a gente não precisa decorar, a gente precisa entender que o ciclo operacional é o prazo de estocagem mais o prazo de recebimento. O ciclo econômico é só o prazo de estocagem, porque a gente não mexe com dinheiro, e o ciclo financeiro, estocagem, recebimento, pagamento, ok? Não vou ficar perdendo tempo aqui, eu mostrei essas fórmulas, porque essas fórmulas existem, estão nos livros, na internet, vocês vão estar sempre olhando, mas a gente não precisa delas, a gente precisa entender qual é o processo e daí compor os nossos ciclos, o ciclo da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre rentabilidade. Rentabilidade, assim, você faz um investimento, aí você investe um capital, tá? A rentabilidade é quando você recupera esse investimento e o que sobra. Então, o que sobra é o lucro, é a rentabilidade. Se você investiu R$1.000 e recebeu 800, você não teve rentabilidade, você teve um retorno do seu investimento de R$800. Se você recebe mais 500, aí sim, você teve um retorno de 200, que aí completou seu investimento, e o restante é seu lucro, tá? Essa rentabilidade positiva é o lucro. Aí você fala, e se for negativo, é um prejuízo? É uma rentabilidade? Não. Você não teve uma rentabilidade, você teve um retorno negativo, quer dizer, tem que rever todos os seus planejamentos, porque não deu alguma coisa, saiu errada. A contabilidade adota o regime de competência, tá? E a administração, e eu queria deixar claro que nós não estamos falando aqui de contabilidade, mas sim de gestão, de administração financeira. Então, a administração financeira, ela adota o regime de caixa. A contabilidade é o regime de competência. O que eu quero dizer é que a contabilidade está sempre junto com a administração financeira, porque é da administração financeira que manda as informações para a contabilidade. Mas a administração financeira, propriamente dito, ela mexe com o regime de caixa, e é isso que nós vamos mexer. Nós vamos, inclusive, fazer o fluxo de caixa, isso é importante. E o fluxo de caixa não tem nada a ver com o regime de competência, tem a ver com o regime de caixa. Como eu disse antes, regime de competência é quando você registra o fato gerador no momento que ele acontece, independente do seu recebimento ou do seu pagamento. E o regime de caixa é quando você registra o fato no momento em que você recebe ou no momento em que você efetivamente paga. Tá? Essa é a diferença entre um e outro. Aqui foi só para mostrar para vocês que a contabilidade está sempre ligada com o setor, porque o DRE é uma demonstração contábil, e aqui seria um fluxo de caixa. Mas lembre que quando a gente fala de fluxo de caixa, eu não estou falando da demonstração de fluxo de caixa que tem na contabilidade. Não estou falando dessa demonstração, estou falando sobre o fluxo de caixa
administrativo financeiro. Então, a gente está falando só sobre o fluxo de caixa, é isso que nós vamos ver aqui. Eu não vou trabalhar com vocês DRE, eu vou trabalhar com vocês administração financeira, que tem reflexo na contabilidade. Então, as informações daqui vão para a contabilidade, mas a gente não vai discutir a contabilidade propriamente dita. E aqui, ó, só para dizer para vocês, ó, os estoques, tá, fazem o operacional que compõe o resultado, tá? Então, lembrando que tem que estar tudo muito reunido, muito junto. A minha intenção nesse primeiro momento é mostrar para vocês a importância da administração financeira, a importância do gestor financeiro, a importância do conhecimento do gestor em alguns aspectos que são fluxo de caixa, ciclo operacional. Mais do que isso, o gestor financeiro ele tem que saber como calcular, como analisar os juros, como calcular um retorno, como saber optar pela melhor forma de financiamento, entender como fazer uma análise de um investimento, o tempo desse investimento, o payback desse investimento, se condiz com o prazo de pagamento. Então, é só uma apresentação e mostrar a importância da administração financeira, o quanto ela é importante para o resultado da empresa, quanto é importante para o resultado da empresa. Nas próximas aulas, a gente vai ver mais informações da administração financeira, das ferramentas financeiras, que são super legais, super úteis, não são assim o bicho de 7 cabeças, e não se esqueçam de uma coisa, que todo gestor, todo administrador financeiro tem que saber mexer com uma calculadora que ela, assim, imprescindível, a HP 12C. Estou fazendo propaganda para comprarem, não. Estou só dizendo o seguinte, que se você souber mexer com ela, a resposta que você vai dar para o seu cliente, para a sua empresa, no momento que você estiver em uma reunião, ou nos cálculos que você vai fazer, vai ser muito mais rápido, porque você coloca as informações e a própria calculadora, ela faz os cálculos, ela já está programada para isso. Algumas programações eu vou dar para vocês, que são importantes, que você tenha lá programado. É claro que isso não impede que vocês trabalhem com a calculadora científica. Eu, particularmente, entendo muito pouco do científico, utilizo a calculadora científica, mas quando eu estou na área da matemática, propriamente dito. Mas enquanto consultor financeiro, eu utilizo essa calculadora porque ela é mais rápida, é pronto. Você coloca as informações e tem o resultado e consegue fazer uma análise mais rápida, não fica perdendo tempo com fórmulas, tá bom? Obrigada pela atenção, gente.